Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem busca agradar a todos, inevitavelmente acabará desagradando a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Acerta, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós conseguimos entender as coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, os nossos sentimentos, eles começam a fazer todo o sentido. Porque quando Deus está perto de nós, dentro dos meus pensamentos existe um controle, existe uma paz, existe tudo aquilo que antes eu buscava nas pessoas e nas coisas. Em cada oração, o meu coração, ele se tranquiliza. A cada louvor, ele se enche de alegria. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu encontro algo do meu passado que eu não compreendia. Então eu começo a buscar coisas diferentes. Eu paro de buscar a aprovação das pessoas e começo a buscar a aprovação de Deus. Dentro da Bíblia existem diversas coisas que me conduzem até o reino de Deus, que me ensinam o que é o amor e o que não é, e quais são os sentimentos que comprovam que Deus está perto ou Deus está longe de mim. E assim eu vou começando a tomar decisões mais sábias. Antes eu não me incomodava com as coisas que eu sentia. Eu de alguma forma tentava sabotar os meus sentimentos, seja através das drogas, das bebidas, seja de qualquer tipo de coisa que eu tentava produzir dentro de mim algo que era inexistente. Então eu precisava mentir para tentar descredibilizar as pessoas para que o mal que tivesse em mim não fosse exposto. E assim nós fomos caminhando e cada vez mais entrando dentro de uma escuridão, achando normal aquilo que não é normal. E cada dia mais a nossa vida ela perdia o sabor, perdia o brilho, perdia a inocência. Eu já não mais acreditava em nada e eu não sabia por que as coisas estavam daquele jeito. E aí nós começamos a culpar pessoas, a achar que nós escolhemos mal, que as pessoas elas não prestam. Sem Deus ninguém presta, inclusive nós mesmos. Então o mesmo jugo que eu coloco sobre as pessoas eu preciso jogar sobre mim. Porque às vezes eu vejo a maldade de um e sou incapaz de ver a maldade que está em mim mesmo. E todo aquele que não aceita a palavra de Deus, a correção de Deus e a justiça de Deus, está tomado pelo demônio. E não adianta você tentar conversar com essas pessoas porque elas não vão ouvir. O orgulho cega a gente. E nós temos a história de uma pessoa que ela era extremamente sábia, Salomão. O homem ao qual pediu sabedoria para Deus, que tinha muitos reinos e tinha muitas coisas. E a gente acha que o sucesso é ter coisas, que o amor é ter alguém. E Salomão é o exagerado de tudo isso. Ele teve tudo o que jamais as pessoas imaginaram ter em todas as áreas da sua vida. Só que ele resolveu que em determinado momento da sua vida, como ele já tinha tudo, ele já não precisava mais ouvir a Deus, como se Deus fosse algo descartável ao meio do caminho. E aqui nós vamos entender o significado dessa frase, que quem busca agradar a todos, é inevitável que essa pessoa ela vai acabar desagradando a Deus. Se a gente vai lá no primeiro livro de Reis, Reis 11, versículo 1 a 4 e 6, a palavra ela diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Por quê?
porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Então, nós estamos vendo os frutos de Salomão. Foi ele que construiu o templo de Deus. Aquele que Davi não pôde construir porque tinha sangue nas mãos, mas ele deixou os recursos necessários para isso. E quando Deus promete algo, isso dura por toda a eternidade. Então, como Deus tinha prometido para Davi que os seus filhos, que as pessoas da família dele sempre estariam governando, e Salomão foi o próximo sucessor a ele. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Então talvez aqui você possa estar meio perdido. Poxa, mas eu não posso amar as pessoas? Você pode. Mas aqui tem um problema, que não são amar as mulheres, mas o problema aqui é da onde essas mulheres elas moravam, qual era a cultura dessas mulheres, o que essas mulheres elas acreditavam. Então elas eram mulheres que não faziam parte das tribos de Israel, eram mulheres estrangeiras. E aqui nós temos que começar a refletir quando nós vamos começar a formar a nossa família, os nossos relacionamentos. Crê nas mesmas coisas que eu? Acredita em Jesus como seu Salvador? Busca a leitura da Palavra de Deus todos os dias? Escuta louvores? Você enxerga o comportamento de Jesus nessa pessoa? É a mulher virtuosa ou é a mulher tola? Então olha que Salomão, ainda que ele tivesse toda a sabedoria do mundo, quando ele foi contra aquilo que Deus disse, aquilo que Deus pediu, ele amaldiçoou a própria vida. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Então Salomão levou em conta aquilo que iria agradar a Deus? Ele não levou em conta. E talvez você também não tenha levado em conta nada disso. Porque quando nós somos ignorantes, pra gente relacionamento é encontrar alguém que caiba dentro dos nossos olhos, alguém que satisfaça o nosso coração, as nossas expectativas, ou tá ali simplesmente e foi se deixando levar pelas circunstâncias. Salomão encontrou essas pessoas. Salomão sabia que não agradava o Senhor e ele continuou procurando alguma coisa. E qual é o problema de se casar com pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós? Porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. E o deuses aqui está com D minúsculo. Sempre que você estiver lendo a Bíblia e ler a palavra deuses ou Deus em minúsculo, ele não está falando do nosso Deus. Ele está falando das pessoas que acreditavam em outros deuses, em outras coisas, que acreditavam em ídolos. Então nunca vai dar certo um relacionamento onde as pessoas elas acreditam em coisas diferentes. E aqui você tem que tomar uma lição. A mesma coisa que Adão e Eva fizeram comendo o fruto da árvore proibida, nós fazemos quando não obedecemos aquilo que Deus diz. Então, às vezes nos nossos pensamentos são coisas diferentes, mas o importante não é o que eu penso, o importante é o que Deus ensina, e o que Ele diz é sim, e o que Ele diz não, é não. Então Deus estava tentando proteger essas pessoas do mal,
Porque se eu deixo a proteção de Deus, se eu abro mão do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, eu vou me afundar em uma escuridão ainda maior. E uma coisa que você precisa colocar dentro da tua cabeça é que toda escuridão ela tem um fim. Ela precisa passar por novos ciclos de escuridão. Então o diabo, ele sempre vem colocando coisas dentro da nossa cabeça. A primeira coisa que ele coloca é que vai existir uma pessoa no meio da escuridão que vai poder te salvar. Então, ao invés de a gente colocar a crença em Jesus Cristo, nós colocamos as crenças nos relacionamentos. E olha como Salomão, ele conseguiu ir além de Adão e Eva. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Então, no primeiro casamento, não houve satisfação. Salomão buscou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e ele chegou a fazer isso 700 vezes. Teve mais 300 concubinas. Será que Salomão estava satisfeito? Será que a sabedoria de Salomão foi o suficiente? Ou quando ele esqueceu aquilo que Deus ensinou, ele se perdeu dentro de si mesmo? E essa é a arrogância que nós não podemos ter, em achar que nós somos superiores aos ensinamentos de Deus e crendo que comigo não vai acontecer. Ou você encontra alguém que tem a mesma base espiritual que você, ou não vai dar certo. Nós podemos pegar duas religiões cristãs, uma evangélica e outra católica. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque uma se incomoda com a forma que a outra acaba, entre aspas, fazendo aquilo que ela imagina. A religiosidade de ambas são diferentes. Se ambas lessem a palavra, ambas concordariam. Mas como ambas não estão pautadas na palavra, até certo ponto sim, mas chega um momento que ela sai da palavra de Deus. E eu queria que ficasse uma reflexão para vocês. Pedro era judeu ou era romano? Se Pedro era judeu, como é que ele fundou uma igreja romana? Só pensa nisso. Porque é fácil quando a gente está num lugar e colocando mentiras e querendo dizer, não, era essa, e quem não fizer parte dessa é isso. Tudo aquilo que tenta excluir você da graça de Deus é seita, e toda seita ela é satânica. Então, quando você começa a minimamente procurar e entender as coisas, você não vai conseguir compreender a razão de nada. Porque enquanto a nossa razão está na palavra de Deus e nos ensinamentos de Deus, eles repetem coisas como se fossem papagaios, querendo defender o indefensável. Assim como Salomão devia ficar defendendo essas mulheres. Não, mas eu estou ali para ajudar ela. Quando eu casar com elas, elas vão mudar de religião. Olha, confia, eu sou sábio. Olha, o meu pai era Davi e deve ter puxado milhões de cartas delas. Como nós tentamos justificar o errado o tempo todo. E Salomão, ele fez mais uma coisa aqui. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Então Salomão, conforme ele foi vivendo a vida dele, ao lado do Senhor, ele foi conquistando as coisas que ele tinha. Então, depois de velho, ele já não precisava, entre aspas, de Deus. Ele começou a querer agradar essas mulheres. Eu não coloquei a passagem aqui, mas no versículo 5 fala que ele começou a construir templos para outros deuses também. Então, além do templo do Senhor, querendo agradar essas mulheres, ele construiu os outros templos. E não só construiu, mas começou a frequentar e a adorar e a acreditar. E nós precisamos fazer uma escolha em quem nós vamos acreditar. Quem nós vamos adorar, a quem nós vamos entregar a nossa vida. Hoje talvez você esteja solteiro ou buscando alguém, ou sei lá o que seja. Se aparecesse uma pessoa que não acreditasse na mesma coisa que você, mas fosse uma pessoa bonita, bem-sucedida, que se encaixasse dentro dos teus padrões, dos teus sonhos, só que ele não tem as palavras de Deus, ele não crê nas mesmas coisas, ele não tem os mesmos hábitos. Você sairia com essa pessoa?
formalia uma família? Porque o teu filho, os teus bens e o que você tiver vai ficar nessa terra. E a tua alma vai para onde? Quem vai te receber no último dia da sua vida? Quem vai estar lá? Valeu a pena? É sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Valeu a pena? Será que valeu a pena para Salomão fazer tudo isso? Será que valeu a pena? Ele não foi fiel ao Senhor, o seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. O que Deus leva em conta? Nós termos pecados, nós termos erros, ou achar que nós não precisamos dele para tirar o nosso pecado? Ou não levar em conta aquilo que ele diz? Porque eu vou ser pecador a vida inteira, eu vou cometer erros a vida inteira. Se você acha que existe um evangelho que ele é feito de perfeição, ele não existe. Existe um evangelho onde as pessoas elas reconhecem os seus erros e se arrependem deles. E segundo a própria palavra, nós vamos errar muito. Muito, 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 e todos os dias. Só que nós nunca vamos deixar de buscar a Deus e o arrependimento, e o seu conhecimento e a sua sabedoria. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Davi matou diversas pessoas, um deles que eu posso citar é Golias. Davi foi lá e adulterou também com a mulher do seu soldado. Não satisfeito para que ninguém pudesse descobrir que ela estava grávida, ele foi lá e mandou o soldado na frente de batalha, Urias, e matou Urias também. E aí? E Deus está dizendo que esse é o homem segundo o coração dele. Então Deus leva em conta o quê? O que eu faço ou a forma que eu me relaciono com ele? E a gente acha que não tem problema. Ah, não tem problema o tarô, não tem problema o horóscopo, não tem problema essas crendices que coloca a esperança em coisas que não são Deus. Ah, não tem problema a idolatria. Não tem problema você amar outra coisa sem ser Deus. Ah, não tem problema. A gente não vê problema em nada. E o diabo muito menos. Porque cada vez mais que você defende essas coisas que não são defensáveis, você entra ainda mais numa escuridão. E sabe no coração de quem dói a escuridão? De quem ela está lá dentro. Se você acha que pelas tuas opiniões tortas a minha vida se incomoda ou de qualquer outro cristão, não. A gente só lamenta porque no final vai ser pesado a carga que você está colocando sobre você. Porque você vai viver uma vida inteira de sofrimento, ainda que você tenha coisa para poder humilhar outras pessoas, achando que você é um sucesso. Eu quero ver no último dia. Eu estou sempre preocupado com o último dia. O dia que o médico liga, o dia que tem uma notícia que você não consegue lidar, o dia que você é abandonado, esse é o dia que eu quero saber. Como você vai passar? Como que você vai passar? E ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. E ele pecou. Adão e Eva pecou. E ele desobedeceu a Deus não uma, não duas, não três, mas muitas vezes. Na sua velhice, ele acabou com toda a salvação que ele poderia ter. E ele fez algo aqui que é pior ainda. Ele dividiu o reino em duas tribos. Ele conseguiu rachar as coisas. Então, olha aonde levou Salomão e a sua vida e a sua busca. A que outras pessoas pudessem sofrer. Sabe outra coisa que Salomão fez? Cobrou impostos para poder construir toda essa loucura. Então, às vezes a gente acha que desagradar a Deus não acontece nada. Não, Deus é o Deus de amor, Ele entende. Não, Deus é amor, Ele está entendendo tudo o que está acontecendo. E quantas pessoas que não acreditam em nada não sobem no altar do Senhor para colocar um anel e trocar juras de amor? Desrespeitam Deus dentro da sua própria casa, dentro da sua própria palavra, e fica alguém ali pensando que está abençoando alguém. Uma pessoa que não consegue reconhecer a diferença entre uma imagem de gesso e aquilo que é divino. E não pensa que eu falo essas coisas porque eu gosto, não. E se te incomoda, vai ler a Bíblia. Porque você não deveria estar incomodado com o que eu estou fazendo, mas com o que estão fazendo dentro da casa do Senhor. Ou será que Jesus, quando ele entrou lá dentro do templo, fez um chicote e começou a destruir aquele comércio lá, ele estava atrapalhando a quermesse? Ah, Deus atrapalhou a quermesse. Jesus está atrapalhando a quermesse. Porque quermesse tem que servir.
A gente precisa aprender a ficar quieto. Ficar quieto. Ficar quieto. Enquanto a gente não entender, ficar quieto. E aqui eu vou começar a falar que eu prefiro ser assim, quente, do que ser morno. Você sabe por quê? Porque eu vou ler na próxima passagem o que acontece com a pessoa que ela não se posiciona, ou com quem se posiciona pro lado errado. Aquele que quer amar o mundo, amar todo mundo, aceitar tudo. Aquele que tolera o que é intolerável. Aquele que peca e acha que o pecado é você fazer coisas nossas que são hediondas. Não a mentira, não, a mentira não. Deus pediu para não mentir, não, mas mentira não tem problema. Todo mundo mente, todo mundo que é do diabo, sim. Porque o Deus que eu sirvo é a verdade. Então, se você defende as trevas, é porque você faz parte das trevas. E eu defendo a luz, porque eu cansei de fazer parte das trevas. Se a gente vai lá em Apocalipse 3, versículo 15 a 17 e 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. De quem são essas palavras? De Jesus, sendo revelada a João no Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último chamado. Como se você está numa rodoviária ou num aeroporto e fala o último chamado para o voo à eternidade, para o reino de Deus, o último chamado. As últimas palavras, as últimas profecias, os últimos acontecimentos. Eu sei o que vocês têm feito. Essa é a primeira coisa que ele está nos alertando. Eu sei. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Você pode não saber nada, ou pode achar que sabe as coisas, ou pode achar que o Google te ensinou alguma coisa. Pode achar que os homens te ensinaram. Mas o que eu sei sobre Deus, eu aprendi com Deus. Não aprendi através da boca das pessoas. O que tranquilizou o meu coração foi o Espírito Santo. O que me curou foi Jesus Cristo. Se hoje eu anuncio uma mensagem quente, porque não é fácil ficar dizendo verdades a quem vive mentiras. Não é fácil você falar que existe uma luz a quem vive na escuridão e não tem coragem de abrir os olhos para ver que está dentro da escuridão e reconhecer o próprio mal que existe dentro do seu próprio coração. Sei que não são nem frios e nem quentes. E aqui é a base da frase. Quem quer agradar todo mundo, quem não quer se posicionar, quem quer aquele evangelho, água com açúcar, o gostosinho, né? O evangelho gostosinho, aquele evangelho que pode passar no Netflix, que nunca vai ser censurado, que nunca vai ser taxado nem rotulado. Não é um evangelho que leva ninguém à crucificação. Não é o evangelho de Jesus, porque as palavras de Jesus pregaram ele numa cruz. Porque ele criticava. Não porque ele era crítico, mas porque ele falava aquilo que Deus colocava dentro do seu coração. E entre agradar as pessoas e agradar a Deus, ele, na bola dividida, ele ficava do lado de Deus. E você tem ficado do lado de quem? Como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Então será que você está na companhia de Deus quando você não se posiciona? Quando você não se arrepende? Quando você defende as coisas que elas são das trevas? Será que você está do lado de Deus quando você idolatra coisas que Deus abomina? Quando você tenta explicar o inexplicável, não através da palavra de Deus, mas através de argumentos humanos?
Deus te vomitou faz tempo. Nem frio, nem quente. Eu, graças a Deus, eu já fui as duas coisas. Porque quando você se define ateu, você leva uma carga emocional muito grande dentro de você. Porque era muito mais fácil eu falar que eu acreditava em alguma coisa. Eu sou católico não praticante. Não é mais bonito falar isso? Do que falar que eu acredito num Deus que eu não sirvo, que eu amo alguém que eu não conheço a sua palavra, que eu não conheço a sua história e não conheço nada. E a gente vê a ignorância do crente quando ele tenta contar o evangelho misturando todas as passagens. Não faz ideia de quem seja Pedro, nem de quem seja Paulo. Não sabe o que é Salomão, não sabe o que é Davi, não sabe o que é Ezequiel, o que é Elias, não sabe o que é Malaquias, não sabe quem foi Ruth, quem foi Raquel, quem foi Jacó, Abraão, Isaac, Oséias. E aí? Pode me citar alguma coisa de cada um deles? Conhece minimamente alguma história? Ou não? Você acabou de comemorar o aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro. E é esse Deus que você está esperando que te salve, é o Deus que te vomitou. Porque você não é quente e nem frio. E a palavra, eu estou lendo palavra. Não estou pregando divisão, não estou pregando nada. Se essas palavras, elas não te fazem crer em algo diferente ou dizer, olha, eu preciso fazer diferente. E não é uma quaresma para você comprar um livrinho de um frei qualquer. E de quaresma em quaresma, só vive de quaresma. Só quaresma em quaresma, é rosário em rosário, novena em novena, e não tem transformação. Não muda nunca. Não abre os olhos espirituais. Você nunca consegue enxergar que aquilo é uma imagem. Mas se cegam cada vez mais em cima de uma rotina espiritual que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque você precisa rezar o teu rosário e ir lá no psicólogo. E tomar remédio no psiquiatra. E tomar remédio. Cara, que loucura. O teu Jesus, ele não cura? Ou não, o milagre estava lá atrás, então já não tem mais? Eu não sei que desculpa que você vai me inventar, mas eu fui curado. Então Jesus que eu creio é melhor para mim do que para você? E nem na igreja eu vou, hein? Rapaz do céu, hein? Que loucura! O Deus que eu acredito cura as pessoas que eu conheço e nem na igreja elas vão. As pessoas que frequentam a igreja, que estão debaixo da graça de Deus, não são curadas. Que doideira! Vocês dizem, somos ricos, ai que delícia, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Deve ter mesmo, deve ter tudo o que você precisa. Só não tem satisfação, só não tem felicidade, só não tem paz, só não tem alegria, só não tem verdade, só não se acha bonito, só nada. Você tem tudo que vocês precisam para viver. O que vocês vão levar dessas coisas? Vocês vão virar um faraó, vai fazer uma pirâmide, enterrar com vocês tudo isso? Ou não dá para levar nada dessas coisas? Agora, o que será que é a opinião de Deus para quem pensa assim? Vamos lá, Jesus, me conta, por favor. Por favor, Jesus Cristo. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Não é isso que você sente? E é duro você ver achando que você está abafando e precisar ficar reclamando das pessoas que estão à tua volta. Porque é um miserável. Miserável, não consegue ajudar ninguém, não consegue ver bondade em nada, não consegue nada. Só consegue reclamar, criticar, julgar, humilhar, rotular. Quer condenar as pessoas, só quer condenar as pessoas. Infelizes. Olha o que custa a gente viver longe de Deus. Você vai vivendo uma eterna busca. Tá infeliz? Eu acho que o segredo, sabe o que você tem que fazer? Pega o teu Instagram, começa a olhar as menininhas mais bonitinhas, mais novinhas que a tua e vai lá, dá umas pedradinhas, dá umas curtidas. Vai lá, consome essa alma para você se sentir viril. Compra um azulzinho para você tomar, para falar, olha como eu sou viril. Bom, não é? Porque é infeliz e é miserável. Mas é pegador. Cuida do corpo. Toma um negocinho para ficar assim, mostra que você é um cara cuidado. Você tem uma família com pessoas ali dentro que precisam de você, mas você está mais interessado no trabalho e nas mulheres que você vai pegar. É isso que é o importante da vida. Isso mesmo, tá certinho. Continua nesse caminho que vai dar bom. Pobres, nus e cegos.
Sem Deus a riqueza não tem satisfação. Então a pessoa, ela se torna gananciosa, ela precisa cada vez ter mais e nunca vai estar bom. Nus, ao tempo todo em situação de risco, o tempo todo vive uma vida de perseguição dentro da cabeça, não consegue ter paz em nada e cego, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Se arrependam, coloquem em primeiro lugar tudo aquilo que eu ensino para vocês. Olha, Jesus está pedindo para fazer o quê? Arrependam-se. Qual é a porta de entrada para Jesus? O arrependimento. Então eu preciso levar a sério o quê? As coisas que Jesus ensina. Se tem um exemplo de uma pessoa com toda a sabedoria do mundo, e deixei as últimas palavras do Apocalipse aqui, para você entender que Deus está vendo tudo que você está fazendo, e que a vida que você está levando e as coisas que você está buscando não vai te levar a lugar nenhum. E esse sentimento aqui que eu acabei de ler, ele vai viver em todos aqueles que aceitaram mulheres estrangeiras ou se tornaram estrangeiros, que não conhecem a palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, esquentar o seu coração, para que você possa deixar de ser morno, deixar de querer agradar todo mundo, começar a se posicionar, começar a questionar. Se você tem um hábito, uma rotina espiritual que não te deixa sentir algo diferente dessas coisas que eu acabei de ler, se entregue ao Evangelho verdadeiro e se arrependa, porque nem Salomão conseguiu viver essa vida longe de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.